consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem a nossa vida. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 28 de dezembro, nós celebramos a festa dos santos inocentes, mártires. Nós podemos lançar a pergunta: por que essa festa, exatamente nesse tempo tão bonito, em que nós celebramos a vida, o nascimento de Jesus, a Sagrada Família? É tempo de alegria, porque celebramos o Natal do Senhor. E exatamente nesse tempo, logo após a celebração do nascimento de Jesus, nós temos a festa dos santos inocentes. E ouvimos no Evangelho esta história bíblica, bastante trágica aos olhos humanos. Muitas crianças de Belém, de 2 anos para baixo, como também na região, morreram por causa do ódio, da revolta de Herodes. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. E nós trazemos para a nossa liturgia este acontecimento, porque nós queremos reconhecer o que pode acontecer com o ser humano quando ele não se abre para Deus. O Natal acontece na humanidade. Jesus nasceu para todos. E nós estamos celebrando o seu nascimento. Mas é preciso abrir-se à sua graça, ao seu amor, à sua palavra, à sua vida. Aqui nós percebemos o drama que Jesus haveria de experimentar por causa de sua condição, pelo fato de ter se encarnado, entrando na história da humanidade. Jesus haveria de experimentar, como de fato aconteceu, aquilo que todos nós experimentamos. Nós estamos sujeitos à violência, à doença, à morte fora do tempo. Isso faz parte da vida de qualquer ser humano, e Jesus também experimentou essa fragilidade da vida humana. Já com 2 anos, menos do que isso, ele teve que fugir para o Egito para livrar-se da fúria, do ódio de Herodes. Ontem nós ouvimos o Monsenhor Lauro, lembrando que nós vamos nesses próximos dias acompanhar a leitura da primeira carta de São João. E nós ouvimos, de fato, mais um trecho desta carta como primeira leitura de hoje. E o trecho que hoje nós ouvimos também nos faz entender o porquê desta história tão trágica no Evangelho. História que, inclusive, nós lembramos quando celebramos as dores de Maria. Então, a cena de hoje nos faz pensar também na paixão de Jesus. Já no seu nascimento, nós também contemplamos o seu sofrimento, a sua paixão, o mistério da salvação que passa pela cruz, que passa pela dor e que passa pela morte, porque passa pela entrega radical de vida a Deus. São João vai explicar que Deus é luz e todo aquele que deseja viver em Deus deve fugir das trevas. E vive na luz aquele que assume a verdade e aquele que foge do pecado. Então nós temos diante de nós a possibilidade de viver o Natal, de viver a graça, de estar em Deus, abraçando a verdade, acolhendo a proposta salvífica de Jesus. Ou podemos nos fechar a isso. É sempre uma opção do ser humano. Deus não se impõe de maneira alguma. Ele, na verdade, nos oferece o seu amor,
a sua vida, o seu perdão, a sua misericórdia, mas sempre respeita a nossa liberdade. A liberdade é para o ser humano algo tão caro, e é algo que define realmente a natureza e a identidade do ser humano, que Deus respeita, porque concede ao ser humano a liberdade como dom, como força, como potencialidade, como a capacidade de construir a sua história, mas isso também traz as consequências. Nós conhecemos perfeitamente essa história, como entra o pecado na história da humanidade. E nós queremos então reconhecer que para que Cristo vivesse, muitos morreram. É na verdade uma verdadeira luta, como continua acontecendo nos tempos atuais. Esta festa que nos faz lembrar os mártires, crianças, santos, inocentes, nos coloca também diante da violência humana, do pecado humano, da injustiça humana, a injustiça social, que provoca o sofrimento e leva à morte muitas crianças, ainda nos dias atuais. Não apenas estas crianças, os santos inocentes, morreram por causa do pecado humano. Depois dessas crianças, tantas outras, e continua acontecendo nos tempos atuais. Pessoas que são vítimas, apesar de serem crianças, da violência, da falta de cuidado, da falta de atenção, às vezes por discriminação. Aqui, Jesus experimentou com José e Maria o drama dos imigrantes. Foram para o Egito, foram para um país estrangeiro, para fugir de uma situação que ameaçava a vida de Jesus. E é o que também nós percebemos, não apenas nos tempos atuais, mas em toda a história da humanidade. Nos faz perceber também a importância de sermos sensíveis e de sermos abertos à causa daqueles que não têm quem os defenda. Ou seja, o drama do martírio continua acontecendo. Aqui nós identificamos com muita clareza que essas crianças foram mártires por causa do acontecimento ter se dado assim tão próximo, tão ligado à vida de Jesus, de modo que nós podemos dizer, elas morreram para que Cristo vivesse. Por isso são consideradas mártires e entram na nossa liturgia. Mas quantas e quantas crianças continuam morrendo por causa do pecado humano, por causa da treva que ainda habita o coração humano, por causa de situações, de organizações, de pessoas, de sistemas, de culturas que não se abriram totalmente à novidade do Evangelho. Nós ainda não valorizamos todas as pessoas, ainda temos a nossa vida muito marcada pelo egoísmo, pelo fechamento em nós mesmos, olhamos apenas para os nossos interesses e temos ainda dificuldade para perceber o valor do outro, mesmo quando o outro parece ser uma pessoa distante de nós, mesmo quando não conhecemos o outro, parece que o nosso coração não se abre totalmente. Será que as trevas ainda habitam o nosso coração? Então nós queremos sim, celebrando o Natal, pedir a Deus que todas as crianças tenham a sua vida, a sua saúde garantidas. Nós queremos realmente que todos tenham vida e vida plena, vida em abundância. O acontecimento também nos faz pensar no simbolismo, no significado. Jesus, que vem para salvar a humanidade como o Messias. Nós temos a história de Moisés, o libertador, o salvador do povo naquela ocasião, ou seja, aquele que foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito, mas que também foi perseguido quando criança. Crianças também morreram por causa de sua vocação, por causa de sua missão. Moisés também teve que fugir para o Egito. Aqui nós temos uma semelhança muito grande, Deus confirmando Jesus, o Pai confirmando Jesus como realmente aquele que foi enviado
para exercer de forma definitiva a missão de Salvador e de forma perfeita. Então, tudo aquilo que o povo viveu antes de Jesus se cumpre plenamente nele. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador. Nós queremos então nos abrir a essa verdade, para que possamos viver na luz, para que possamos ser de Deus e fugir de todo tipo de pecado, como nos pede, como nos ensina São João em sua primeira carta. Vamos então acolher esta palavra de Deus, essa mensagem, e pedir mais uma vez ao Senhor que nos conceda a graça da conversão.